Olá, que estejam bem, felizes e livres do medo. Estamos nessa etapa da leitura da Pequena Filocália com vocês, né? Só para mostrar meu marcador de página. Eu ganhei esse marcador de página e aí eu fiquei pensando, que livro será que ele vai marcar? E aí Santiago com a Pequena Filocália. Maravilhoso, sempre tudo em sintonia, em abertura e luz. Sejam bem-vindos à página, sejam bem-vindos à leitura da Pequena Filocália. Hoje vamos para o capítulo 4. É um pouco extenso, mas acredito que vocês estão gostando. Eles me dizem que é um momento, de fato, que vocês tiram a qualquer hora do seu dia, não precisa ser exatamente ao meio-dia. Eu escolhi do meio-dia porque é o horário em que se faz a comunhão com a paz, em que se alinham todos os corações, em que se reúne toda a Irmandade, onde quer que estejamos. Ao meio-dia, nós fazemos a pausa para a nutrição, para receber, para ser. O que somos na luz. E, mas você pode ouvir a leitura antes de dormir, no momento em que você elege para se retirar do mundo e para estar na presença de Jesus, com o Pai, com a graça. Isso é uma decisão pessoal, é um momento que decidimos ser a luz. E essa oração do coração, a oração de Jesus, a oração ininterrupta, é proclamada ou dentro do caminho dos exicastas, dos ortodoxos, os padres do deserto. Elas pressupõem esse movimento de combate interno, né? Que cada um de nós sabe aonde toca e que cabe a cada um de nós tecer e se posicionar internamente, né? Não é nada fora, é tudo dentro. É a decisão por se deixar seguir pela inconsciência ou de seguir com a luz do coração de Jesus, com a luz de Jesus. Por isso o nome de Jesus, tão forte, tão puro, nos cobre como um manto. O nome é um manto de luz. E quando dizemos ininterruptamente, Jesus tem piedade de nós, Jesus vos ama, a tua fala com Jesus é a forma como nos cobrimos com esse manto sagrado do nome do Cristo. Vamos lá? Hoje o capítulo é um pouco longo, mas estejamos juntos agora, dentro do círculo de luz dos padres do deserto. E eu sinto como se a cada capítulo um deles desse um passo à frente e se apresentasse, mostrasse o que vai no seu coração e a forma como ele, especialmente, lida com a sua parte interna, lida com essa decisão de estar com Jesus. E talvez você encontre uma parceria com algum deles te toque mais profundamente. E essa é a ideia. As citações sejam um convite a uma parceria mais profunda, né? Vamos tecendo e vocês vão percebendo, sentindo e se deixando conduzir.
Que o círculo de luz dos padres do deserto irradie a paz aos nossos corações, à nossa vida, ao nosso caminho. Que o nome sagrado de Jesus, nosso Pai, esteja conosco nesse encontro. Capítulo 4. Diádoco de Fótico. Bispo de Fótico, em Empiro, autor, entre outras obras, dos 100 capítulos sobre a perfeição espiritual, que tiveram o crédito de toda a tradição bizantina. Como pseudo-macário, ele concede um lugar privilegiado à simbolização do coração e trata as fases da vida mística sob o aspecto de experiências imediatas, cada vez mais ricas. Volta continuamente ao sentido do coração, ao sentido da alma, à sua experiência de plenitude. Prolonga a doutrina dos sentidos espirituais propagada por Orígenes. A esse respeito, ele enriquece a herança evagriana com uma nota sentimental, mas entusiasta. Ao lado da solidão e da despreocupação, a oração constitui o alimento, a expressão da união consciente com o Pai. O dom da ciência, por oposição ao dom da sabedoria, do ensinamento, que é o fruto de uma humilde meditação das Escrituras e da graça. A oração recorda ao coração que ele jamais deveria ter esquecido a lembrança constante do Pai, que ela traduz e mantém ao mesmo tempo através da invocação perpétua de Jesus. Diádoco desempenhou um papel considerável na difusão da oração de Jesus. Sua autoridade é da mais frequentemente invocada, como por exemplo, pela centúria de Calixto e Inácio. Na patrologia grega de Migre, poderá ser encontrada uma tradução latina de Diádoco. A melhor edição crítica é do padre Edis Flacis. Nós vamos ler, a pedido de Diádoco, cada apátegma, cada citação, cada exortação que ele traz, e vamos respirar e dizer: Pai, tu estás aqui. É o pedido dele. Então vamos respirar juntos e dizer: Pai, tu estás aqui. O mal não está na natureza e ninguém é mal por natureza, pois Deus nada fez de mal. Porque quando alguém, por cobiça, leva ao estado de forma o que não tem substância, isso começa a ser o que a sua vontade o faz ser. É importante, pois, com o cuidado constante da lembrança de Deus, abandonar o hábito do mal, visto que a natureza do bem é muito mais forte que o hábito do mal, uma vez que uma é, enquanto a outra só tem existência no ato. Pai, tu estás aqui. O livre-arbítrio consiste na disposição da vontade racional de mover-se rumo a seu objeto. Persuadamo-la, pois, a só ter disposição para o bem, com o fim de destruir a todo momento, por bons pensamentos, a lembrança do mal. Respira, Pai. Tu estás aqui. A ciência é o fruto da oração, de uma grande paz, aliada à completa ausência de preocupação. A sabedoria, o fruto de uma humilde meditação das palavras de Deus. E antes de tudo, da graça,
do Dispensador, o Cristo. Pai, tu estás aqui. Reconheceremos, pois, a qualidade da palavra divina, sem risco de erro, quando consagrarmos as horas em que não temos que falar, a um silêncio livre de preocupação e acompanhado de uma ardente lembrança de Deus. Pai, tu estás aqui. Examinai o abismo da fé, que aumenta as tuas vagas. Considerai-o com disposição de simplicidade. É a bonança. O abismo da fé, o letes, em que se esquecem os pecados. Não tolera ser observado por pensamentos indiscretos. Naveguemos nas suas águas com simplicidade de espírito, para abordar assim ao porto da vontade divina. Respira, Pai, tu estás aqui. Purificando-nos através de uma oração mais ardente, entraremos na posse do objeto desejado. Graças a Deus por uma experiência mais plena. Pai, tu estás aqui. O combatente deve, em qualquer ocasião, conservar imóvel a sua inteligência, para que o espírito possa reconhecer os pensamentos que a atravessam, resguardar nos tesouros da memória os que são bons e enviados por Deus, e lançar para fora dos depósitos da natureza os pensamentos funestos e demoníacos. Pai, tu estás aqui. Bem raros os que conhecem com exatidão as suas próprias quedas, e cujo intelecto jamais se deixa arrebatar à lembrança de Deus. Pai, tu estás aqui. Se sua divindade, do Espírito Santo, não ilumina poderosamente os tesouros de nosso coração, é impossível nos deleitarmos num sentimento indescritível, isto é, com disposição total. Pai, Abba, tu estás aqui. O sentimento é a gustação segura pelo intelecto do objeto percebido. Pai, tu estás aqui. Quando o nosso intelecto começa a perceber a consolação do Espírito Santo, é que Satã, durante o repouso noturno, no momento em que se está caindo numa espécie de sono muito leve, consola a alma com um sentimento de falsa doçura. Se o intelecto se encontra vigorosamente preso ao santo nome de Senhor Jesus, através de uma lembrança ardente, e faz desse santo e glorioso nome uma arma contra a ilusão, o artesão da mentira retira-se, mas para iniciar uma guerra aberta contra a alma. O intelecto, então, reconhece a fraude do maligno, sem contar que ele progride na experiência do discernimento. Pai, tu estás aqui. A boa consolação se manifesta quando alguém se prende, por assim dizer, ao amor de Deus, por meio de uma ardente lembrança, quer esteja a corpo velando, quer esteja pronto para entrar numa espécie de sono. A consolação mentirosa produz-se sempre, como eu disse,
quando o combatente cai num sono leve, tendo apenas uma meia lembrança de Deus. A primeira, sendo de Deus, quer, evidentemente, através de um relaxamento profundo da alma, convidar ao amor, a alma de quem combate pela devoção. A segunda, cuja natureza é ventilar a alma com uma brisa de mentira, aproveitando-se do sono do corpo, começa a dissimular a experiência sentida por aquele que guarda intacta a lembrança do Pai. Pai, tu estás aqui. Se o intelecto se encontrar, como foi dito, numa lembrança atenta do Senhor Jesus, armado com a graça, a intrepidez que a experiência lhe dá, ele vai dissipar essa brisa da doçura mentirosa e iniciar com alegria o combate contra ele. Pai, Abba, tu estás aqui. Se a alma, com movimento firme e sem imagens, se inflama de amor por Deus, se arrasta, por assim dizer, o próprio corpo às profundezas desse amor indescritível, esteja o corpo de quem é movido pela santa graça, como eu disse, em vigília ou dormindo, e se ela não tem outro pensamento além do fim do movimento que a impede, sabei que é a operação do Espírito Santo, porque jubilosa toda por essa inexprimível suavidade, então é impossível que ela não conceba nada, estando tão agitada por uma alegria inefável. Se o intelecto concebe nessa moção a menor dúvida ou qualquer pensamento impuro, mesmo que tenha recorrido ao santo nome para repelir o mal e não unicamente pelo amor de Deus, deve-se concluir que essa consolação, sob aparência de alegria, vem do mentiroso. Essa alegria indecisa e desordenada é daquele que quer arrastar a alma ao adultério. Quando ele vê o intelecto cheio da força de sua experiência sentida, persuade, através de certas consolações mentirosas, a alma afrouxada por essa vã e mole doçura, a não reconhecer a mistura de mentira. É nisso que vamos discernir o espírito da verdade do de mentira, pois é impossível saborear no íntimo a bondade divina ou provar conscientemente o amargor dos demônios, se não tiver a certeza absoluta de que a graça estabeleceu sua morada no fundo do intelecto, enquanto os espíritos maus circulam em torno dos membros do coração. Isso os demônios gostariam, a todo custo, de ocultar aos homens, para que o intelecto devidamente informado não pudesse munir-se contra eles da lembrança de Deus. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Que ao ouvir falar do sentimento do intelecto, ninguém espere uma visão da glória de Deus. Dizemos que a alma, uma vez purificada, sente a consolação divina, num saborear inexprimível. Não queremos dizer que lhe apareçam objetos invisíveis, pois caminhamos guiados pela fé e não pela visão plena. Se, pois, algum dos combatentes vir qualquer forma ígnea ou alguma luz, que não aceite essa visão. É um embuste do inimigo. Por ignorância, muitos têm sido vítimas disso e se têm afastado do caminho reto. Pai, Abba, tu estás aqui. É impossível duvidar de que o intelecto, quando começa a ser frequentemente movido pela luz divina, se torne todo transparente, a ponto de ver com intensidade a sua própria luz.
Isso acontece quando a potência da alma se tornou senhora das paixões. Mas tudo que se mostra ao intelecto sob uma forma qualquer, luz ou fogo, provém das maquinações do adversário. O divino Paulo ensina-o claramente quando diz que ele se disfarça em anjo de luz. Que não se vá, pois, abraçar a vida ascética impulsionado por uma esperança dessa natureza. Mas o objetivo único é chegar a amar a Deus em toda a intimidade e plenitude de coração. Pai, tu estás aqui. A vista, o paladar e os outros sentidos afrouxam a memória do coração, quando nos servimos deles indiscretamente. Ensina-o nossa mãe Eva. Enquanto não olhou com complacência a árvore do mandamento, ela guardou cuidadosamente a lembrança do preceito divino. Por isso, ainda protegida, por assim dizer, pelas asas do amor divino, ignorava a sua nudez. Mas quando olhou a árvore com complacência, tocou-a com grande cobiça e, afinal, saboreou seu fruto com intenso prazer. No mesmo instante, foi tomada pelo desejo da união carnal, entregando-se à paixão por causa de sua nudez. Ela abandonou seu desejo ao gozo das coisas presentes, fazendo Adão participar da sua própria queda pela doce aparência do fruto. Aí está, porque o intelecto humano tem dificuldade em se lembrar de Deus e dos seus mandamentos. Quanto a nós, não cessamos de fixar os olhos no abismo do coração, numa lembrança incessante de Deus. Percorremos essa vida amiga da mentira como se fôssemos cegos. É próprio da sabedoria verdadeiramente espiritual o cortar, sem cessar, as asas do nosso desejo de ver. Jó, o homem das 1000 provações, ensina: se meu coração seguiu meus olhos, essa disposição é o índice de uma perfeita temperança. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Aquele que sempre habita em seu coração emigra inteiramente dos prazeres dessa vida. Caminhando segundo o Espírito, não pode conhecer as cobiças da carne. Ele anda para lá e para cá na fortaleza das virtudes, e as virtudes, direi eu, são as guardiãs da cidadela de sua pureza. Por isso também as maquinações dos demônios são impotentes contra ele, mesmo que as flechas do vil amor cheguem até as seteiras da natureza. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Escaparemos a essa tibieza e a essa moleza, se impusermos limites muito estreitos ao nosso pensamento, fixando unicamente o pensamento de Deus. O intelecto só poderá livrar-se daquela agitação insensata, fortalecendo dessa maneira o seu fervor. Mas tu estás. Quando tivermos fechado todas as suas saídas através da lembrança de Deus, o intelecto exigirá, com grande empenho, uma atividade que lhe ocupe o zelo. Então nós lhe daremos o Senhor Jesus, como única ocupação que corresponda inteiramente ao seu objetivo. Ninguém, está escrito, pode se dizer, Jesus é Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Mas que ele não se cesse, mas que ele não cesse de considerar essa palavra com todo o rigor possível em suas moradas interiores, para não se desviar em imaginações. Pois quem quer que rememore sem descanso esse nome santo e glorioso no âmago do seu coração chegará a ver também um dia a luz de seu intelecto. Retido na alma, com severo cuidado, ele destrói toda mácula na superfície da alma,
com um sentimento poderoso. Nosso Deus, diz a Escritura, é um fogo devorador. Por isso o Senhor convida a alma a um intenso amor por sua glória. Esse nome glorioso e muito sedutor, fixado no coração ardente pela memória do intelecto, faz nascer uma disposição para amar sempre a sua bondade, sem mais encontrar impedimento. Ei-la, a pérola preciosa, que se pode adquirir vendendo todos os seus bens, e cuja descoberta provoca uma alegria indescritível. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Uma é a alegria do principiante, outra a do perfeito. A primeira não é isenta de imaginação, a segunda tem o poder da humildade. O meio caminho encontra-se o sofrimento amado por Deus e as lágrimas sem dores. Por isso a alma deve ser primeiramente chamada ao combate através da alegria inicial. Depois, deve ser retomada e provada pela verdade do Espírito Santo, por causa dos pecados que cometeu e das dissipações de que ainda se torna culpada. Provada, por assim dizer, no cadinho da divina demonstração, a alma vai adquirir, numa fervorosa lembrança de Deus, a operação da alegria, sem fantasmas. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Quando a alma é perturbada pela ira, embaçada pelos vapores da embriaguez ou atormentada por uma tristeza malsã, o intelecto é incapaz, seja qual for a violência que se lhe faça, de dominar a lembrança do Senhor Jesus. Entristecido todo ele pela violência das paixões, fica absolutamente estranho a seu próprio sentido. O desejo não encontra onde aplicar sua marca, de maneira que o intelecto mantém presente a imagem de sua meditação. Tão dura se tornou a alma pela aspereza das paixões. Que a alma se liberte, mesmo que o objetivo de seu desejo lhe tenha sido, por um pouco, arrebatado pelo esquecimento. Imediatamente, o intelecto, com seu zelo costumeiro, volta à procura do objeto, soberanamente desejado e salvador. Pois a alma tem então a graça que a habitua a clamar e clama com ela: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Assim, a mãe ensina e repete com seu bebê a palavra papai, até que ele adquire o hábito de chamar o pai mesmo dormindo, mais que qualquer outro balbucio de criança. Como diz o apóstolo, assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir em nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Também nós estamos na infância, quanto à virtude da oração, e sempre necessitamos sua ajuda, a fim de que todos os nossos pensamentos sejam refreados, moderados, por meio de sua suavidade inexprimível. E para que nos voltemos de todo o coração para a lembrança e para o amor de Deus nosso Pai. É nele que clamamos quando nos ensina a chamar sem descanso. Abba, Pai, Abba, tu estás aqui. Pai, tu estás aqui. A maioria das vezes, nosso intelecto tem dificuldade em aceitar a oração, por causa da extrema restrição da virtude da oração. Em contrapartida, dedica-se com alegria à teologia, devido aos grandes espaços isentos das contemplações divinas. Para impedi-lo de querer falar demais, e na sua alegria querer voar além dos seus meios, apliquemo-nos com maior frequência à oração, à salmodia, à leitura das Santas Escrituras, sem negligenciar a pesquisa dos sábios, cujas palavras são a garantia de sua fé. Agindo assim, não misturemos nossas próprias palavras à linguagem da graça, e não deixaremos a vanglória arrastar nosso espírito à agitação de uma verbosidade excessiva. Ao contrário,
Na hora da contemplação, nós o manteremos protegidos de toda imaginação. Assim, acompanharemos de lágrimas quase todos os nossos pensamentos. Descansado, na hora do retiro e principalmente penetrado pela mansidão da oração, o intelecto escapará às causas citadas. Mas, além disso, irá renovar-se cada vez mais para dedicar-se aos pensamentos divinos, prontamente e sem esforço. Ao mesmo tempo, progredirá na contemplação com disposição de discernimento muito humilde. Contudo, é preciso saber que existe uma oração para além de qualquer liberdade. É a parte dos que foram imbuídos da Santa Graça, num sentimento de certeza absoluta, Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Quando a alma se encontra na abundância de seus frutos naturais, aumenta o volume da salmodia e prefere a oração vocal. Quando é movida pelo Espírito Santo, ela salmodia em completa calma, suavidade e ora unicamente com o coração. A primeira disposição é acompanhada de uma alegria mista de imaginação, a segunda, de lágrimas espirituais, depois de uma alegria ávida de silêncio. Porque a lembrança, guardando o seu fervor, graças à discreção da voz, prepara o coração para gerar pensamentos misturados com lágrimas e com serenidade. É exatamente aí que se pode ver semear com lágrimas na terra do coração as sementes da oração, na esperança das colheitas futuras. Todavia, quando estamos oprimidos por uma grande tristeza, devemos elevar um pouco a voz de nossa salmodia, fazendo vibrar a alma sobre o arco alegre da esperança, até que essa pesada nuvem se dissipe ao som da melodia. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. A palavra da ciência nos ensina que existem, por assim dizer, duas raças de espíritos maus. Uns são como o que mais sutil, os outros mais materiais. Os mais sutis combatem a alma, os outros cativam a carne por meio de abundantes consolações. Assim, uma hostilidade recíproca e constante opõe os demônios que combatem o corpo aos que combatem a alma, embora partilhem o mesmo desígnio de prejudicar a humanidade. Quando, pois, a graça não habita no homem, eles se alojam nas profundezas do coração, como serpentes, impedindo a alma de dirigir o olhar para o lado do desejo do bem. Quando a graça se esconde no intelecto, esses demônios atravessam as partes do coração como nuvens, tomam forma de paixões pecadoras, de distrações multiformes, para arrancar o intelecto à sua familiaridade com a graça, distraindo a memória. Quando, pois, os demônios que perturbam a alma nos inflamam pelas paixões dessa mesma alma, principalmente pelo orgulho, Pai de todos os pecados, humilhemos o crescimento da vanglória, pensando na dissolução futura de nosso corpo. Nossa atitude será a mesma, quando os demônios do inimigo se dedicarem a despertar em nosso coração a fermentação dos maus desejos. Esse único pensamento, unido à lembrança de Deus, é suficiente para anular todas as espécies de maus espíritos. Abba, tu estás aqui. Pai, tu estás aqui. O coração gera de seu recôndito os pensamentos bons e não bons. Não que ele traga em sua natureza os pensamentos que não são bons, mas adquiriu, depois do primeiro erro, o hábito da lembrança do mal. Recebe a maior parte dos maus pensamentos da malícia dos demônios, pois aquele que se compraz nos pensamentos que lhe sugere a malícia de Satã e que grava, por assim dizer, a lembrança destes no coração,
vai gerar depois, evidentemente, aqueles pensamentos maus. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. A graça de início dissimula sua presença a quem é batizado. Ela espera a resolução da alma. Uma vez convertido inteiramente o homem ao Senhor, então, por um sentimento inefável, a graça manifesta ao coração sua presença. Depois, mais uma vez, espera o movimento da alma. Ela permite que as setas do demônio penetrem até o íntimo do seu sentido, para fazê-lo procurar Deus, com resolução ardente e disposição humilde. Quando o homem começa a progredir na prática dos mandamentos e a invocar incansavelmente o Senhor Jesus, o fogo da santa graça ganha os sentidos exteriores do coração. Ele consome o joio da terra dos homens num sentimento de certeza. Daí em diante, as ciladas dos demônios não se aproximam muito dessas paragens. Já quase não ferem e mal arranham a parte apaixonada da alma. Uma vez revestido o combatente de todas as virtudes, e sobretudo da pobreza perfeita, a graça ilumina, então, de todos os lados a sua natureza, num sentimento profundo, e aquece-a com o grande amor de Deus. As setas dos demônios param antes de atingir o sentido do corpo. A brisa do Espírito Santo impele o coração para o lado dos ventos pacíficos e para as setas do demônio. E para as setas do demônio enquanto ainda estão no ar. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Se numa manhã de inverno ficardes olhando para o oriente, num lugar aberto, a parte anterior do vosso corpo será aquecida pelo sol, ao passo que as costas não receberão nenhum calor, porque o sol não vos atinge verticalmente. Da mesma forma, o coração dos que ainda estão no começo da operação do Espírito é apenas parcialmente aquecido pela santa graça. Por isso, o intelecto começa a produzir o fruto dos pensamentos espirituais, enquanto as partes visíveis do coração continuam a pensar segundo a carne, porque nem todos os membros do coração foram ainda iluminados pela luz da santa graça, no íntimo e sensivelmente. Eis porque a alma pode conceber, no mesmo momento, pensamentos bons e pensamentos maus. Como o indivíduo da minha comparação sente no mesmo momento arrepios de frio e a carícia do calor. Pois a partir do momento em que nosso intelecto deslizou para uma dupla ciência, ele tem necessidade de produzir no mesmo instante pensamentos bons e maus. Sobretudo se chegou à sutileza do discernimento. Enquanto ele continua a se esforçar para pensar o que é bom, imediatamente o mal lhe vem à memória. Porque pela desobediência de Adão, a memória pendeu-se em duplo pensamento. Se, portanto, começamos a cumprir com fervor os mandamentos de Deus, a graça logo iluminará nossos sentidos com um sentimento muito profundo. Consumirá, por assim dizer, nossos pensamentos. Suavizará nosso coração pela paz de uma inexprimível amizade e dar-nos-á a disposição para pensar coisas espirituais e não mais carnais. É o que acontece continuamente com os que se aproximam da perfeição e guardam no coração ininterrupta a lembrança de Jesus. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. O intelecto deve sempre aplicar-se na prática dos mandamentos divinos, na lembrança profunda do Senhor da glória. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui.
Quando o coração recebe com uma espécie de dor pungente as setas dos demônios a ponto de o ter combatente, a impressão de senti-las cravadas nele, a alma tem dificuldade em detestar as paixões, porque ela está no início de uma purificação. Pois se ela não sofrer intensamente a imprudência do pecado, não poderá conhecer a alegria exuberante inspirada pela beleza de sua justiça. Quem quiser purificar o coração, não cesse, portanto, de abrasá-lo pela lembrança de Jesus. Que seja seu único exercício, seu trabalho ininterrupto, quando se quer eliminar a própria podridão. Não há momento de orar e momento de não orar. É necessário consagrar-se sempre à oração, guardando o intelecto, mesmo estando fora da casa de oração. Quem purifica minério de ouro tem apenas de deixar baixar por algum tempo o fogo da fornalha e a matéria, que queria purificar volta à sua dureza. Do mesmo modo, quem se lembra do Pai, em alguns momentos, noutros não, perde pela interrupção que crê obter pela oração. O homem que ama a virtude é aquele que não cessa de eliminar do coração o elemento terreno, através da lembrança de Deus. Assim, pouco a pouco, o mal se dissipa. A lembrança do bem e a alma volta, com perfeição, a seu esplendor natural e glorioso. Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Que possamos permanecer com o Pai, com o seu nome, nos envolvendo, nos guardando, nos protegendo de nós mesmos, dessa parcela interna a que cedemos às paixões, a tudo que nos afasta, ainda do Pai. Que possamos manter, a partir desse Shabat, nesse final de semana, a presença do Pai viva conosco, repetindo incessantemente: Pai, tu estás aqui. Abba, tu estás aqui. Jesus, tu estás aqui. Jesus, tu estás aqui. E havendo comprometimento de toda essa oração, repita somente dentro de ti: Abba, Abba, Abba. Reconhecendo a presença. Oh, Jesus, 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 aceitando ser coberto pela proteção do nome de Jesus. A todo momento, a todo instante. Cabe a você a escolha de estar na luz. Graças. Um lindo final de semana para todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira, ao meio-dia, com mais um capítulo. A pequena. Que bacana. Amém.